se o ponto de partida de qualquer conversa sobre qualificação profissional, sobre formação profissional, sobre competência profissional, tem que ser sempre a experiência real vivida, essa experiência ela deve ser resgatada de um modo crítico, né? Tentando ver com a pessoa que relata a sua experiência, que quer formalizar a sua experiência, que quer expressar essa experiência, quer nos contar sobre ela, os dilemas que ela vive no cotidiano de trabalho, né? Esse processo é rico do ponto de vista psíquico, do ponto de vista de um autoconhecimento das próprias limitações, né? Do ponto de vista de indicar caminhos sobre os quais a pessoa deve investir numa reconversão profissional, né? Porque ela pode olhar para si de um modo crítico e buscar compreender que saberes seriam necessários e complementares para o fortalecimento da sua competência profissional. Então, esse processo, ele interessa, que é de autoconhecimento, ele interessa primeiro ao sujeito que conta essa experiência, né? Interessa enormemente ao formador na educação profissional, porque é um desafio sempre para os educadores associar a experiência real do sujeito que se apresenta com os conhecimentos e os saberes que ele quer ensinar, né? Essa associação, ela deve ser feita partindo da experiência do sujeito, porque aqueles saberes que eu quero ensinar, aquelas competências que eu quero desenvolver, elas só serão desenvolvidas se fizer sentido para o sujeito da experiência de trabalho, para o trabalhador. Então, partir da experiência significa buscar uma conexão entre a experiência que o sujeito tem e o que eu quero ensinar, né? O que eu quero que ele desenvolva, né? O que eu desejo como objetivo de ensino-aprendizagem, que ele desenvolva como competência, como habilidade, como saber, né? Esse processo ele é todo mediado por valores que são daquele que está ali na condição de aprendiz, né? Porque ele só aprende ou aprende com mais facilidade aquilo que ele acha que é importante na própria prática, né? E é importante para o formador, porque o formador também ele só vai querer ensinar aquilo que ele acha que é importante. Então, esse encontro aí entre formador e formando, educador e educando, professor e aluno, né? É um encontro marcado por saberes de natureza diferentes, mas também por valores, né? Que portam esses sujeitos, né? O sujeito da aprendizagem, que neste caso podem ser de repente, né, tanto o aluno quanto o professor, né? Porque, para lembrar o Paulo Freire, né, de uma frase que eu gosto tanto, educador é aquele que de repente aprende, né? Nessa situação de encontro de saberes e valores de sujeitos diferentes, que é uma situação de ensino-aprendizagem, seja ela na escola ou nas situações não formais de educação. Muitas delas, né, muitas vezes na educação profissional elas são muitas, né? É um encontro de saberes e de valores desses dois sujeitos, né? Ambos só podem aprender, né? O Paulo Freire ensina isso quando ele diz que educador é aquele que de repente aprende, né? E toda situação de trabalho pode se configurar assim numa situação de aprendizagem, né? De comunicação de saberes, de encontro de saberes, de problematização de saberes, né? Eu estou trazendo esse encontro para marcar uma situação de ensino-aprendizagem, seja ela na escola ou no trabalho, mas eu devo pensar que essa máxima de que aquele que está ali para ensinar, de repente, ele também aprende, ela vale para uma situação hierárquica também entre um gestor, um administrador e um funcionário, né? Porque ambos agregam saberes e competências diferentes, e nesse encontro, né, se for um encontro aberto aos problemas que estão colocados naquela situação que ambos querem ter algum tipo de governabilidade sobre ela, né, esse encontro pode ser
profícuo do ponto de vista da produção e da saúde de ambos, né? E pode ser um encontro de aprendizado, né, para ambos. Então, é preciso que a gente pense que se trabalhar é algo tão complexo, complexos também são os saberes e os valores mobilizados no ato de trabalhar. O que torna essa experiência laboral, rica de tensões, de contradições, mas também de possibilidades de crescimento, tanto para o formador quanto para o educando, que podem ser jovens e adultos. Eu posso pensar que é um encontro de gênero, marcado por gênero. Eu posso pensar que é um encontro marcado por questões intergeracionais, né? Por questões étnico-raciais, né? Mas sempre estruturado por saberes e por valores, né? Se esse encontro é tão rico de possibilidades, uma das possibilidades que a gente não pode deixar de considerar e sempre aproveitar é o fato de que, com essa compreensão do trabalho como uma experiência complexa, quanto mais eu entendo o meu ofício de professor, de pesquisador, desse ponto de vista que é meu, da complexidade que é mobilizar os meus saberes e as minhas competências para trabalhar, os dramas que eu vivo nas situações de trabalho diversas que eu enfrento, mais eu posso compreender os dramas, os saberes, as competências e os valores daquele que eu quero formar, ou daquele que está em face com o objetivo de que eu o oriente numa reconversão profissional. Então, compreender o trabalho desse ponto de vista epistêmico, do ponto de vista da atividade, me possibilita aproximar muito o meu processo de aprendizagem para compreender melhor o processo de aprendizagem daquele que está esperando de mim um curso de formação ou uma orientação profissional no sentido de uma primeira inserção ou no sentido da aquisição de uma habilidade profissional ou no sentido de uma reconversão profissional.